É isso aí, Peixão. Guarani e Santos, Santos e Guarani. Jogo que vai acontecer nesta quarta-feira às 19 horas no Brinco de Ouro, meus amigos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo onde as equipes buscam a vitória. O Santos, para continuar pontuando, seguindo rumo à Série A. Hoje é o segundo colocado, mas precisa vencer, né? Depois de ter perdido em casa para o Avaí por 1-0. O Bugre, que tá, depois que trocou de técnico, tá lá o Alan Al, venceu 2 partidas seguidas, coisa que não havia acontecido ainda nessa Série B. Ganhou do Vila Nova jogando no Brinco de Ouro por 2-0. Depois foi até Chapecó, ganhou por 4-0, não tinha ganhado ainda fora de casa. E olha, está aí em ascensão. Sabemos muito bem que jogar contra o Guarani, seja em qual posição ele estiver, é sempre muito difícil quando o jogo acontece no Brinco de Ouro. Os jogos lá costumam ser equilibrados. O Santos tem 26 vitórias, o Bugre tem 27, se eu não me engano, mais 21 ou 22 empates na história aí, desde que foi inaugurado o Brinco de Ouro. Então, é sempre muito difícil jogar lá. As duas equipes só restam a vitória. E olha, esse jogo vai passar apenas, meus amigos, no Premier. Apenas no Premier. Vai ser difícil aí para quem não tem TV por assinatura, a não ser que tenha a caixinha box ou de repente que o jogo passe aí no YouTube, né? Com aqueles caras fazendo aquelas... tentando dar o golpe ali, mas é o que vai ter aí, né? Como sempre, o Santos e a Globo escondendo os jogos do Santos. Esse é o preço de fazer negócio apenas com uma operadora. Fazer o quê? A rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa nesta terça-feira com 3 jogos que, na minha opinião, são bem importantes. Novo Horizontino e Ituano, às 19 horas. Pois é. Amazonas e Ponte Preta, Operário e Vila Nova. Operário e Vila Nova interessa pra gente porque tanto o Operário quanto o Vila Nova estão próximos ali do Santos, né? A diferença, por exemplo, para o Vila Nova são apenas de 4 pontos. Se o Santos perde este jogo de quarta-feira e o Vila Nova de repente vence o Operário lá, já encosta. Na quarta-feira, Guarani e Santos às 19. Aliás, às 19 tem 3 jogos: Guarani e Santos, Mirassol e Botafogo. Que Mirassol também é outro jogo que importa, porque Mirassol e Botafogo lá na casa do Mirassol, meu Deus. América Mineiro e Chapecoense. E às 20 horas, CRB e Ceará. E na quinta-feira, para encerrar a 22ª rodada, tem Avaí e Paysandu às 20 e Sport e Coritiba às 21. Meus amigos, e aí? E assim, o Santos vai vir com reforços, jogadores que não jogaram contra o Avaí estarão disponíveis, da mesma forma o Guarani também tem retorno de jogadores. O Santos que vai ter aí o retorno do JP Sherman, tem o retorno do William Bigode, tem aí o Billy Arce que jogou naquela partida fatídica contra o Avaí na Vila Belmiro, naquela confusão que foi aquele jogo, né? O Carille armou o time de uma maneira bem estranha, bem esquisita, não é? Colocou lá um 4-1-5 naquele desespero de tentar empatar o jogo, não conseguiu. A primeira impressão que ficou do Billy Arce não foi nem que fede e nem que cheira. Vamos ver se neste jogo contra o Guarani ele entra em campo para tentar fazer ali a sua parte, né? Mostrar que ele tem futebol para estar no Santos Futebol Clube. O provável time do Santos para esta partida é Brazão, Sherman, Gil, Jair, Escobar, Schmidt, Pituca, Serginho, Guilherme, Furt e Otero. Qualquer coisa além disso será, vamos colocar assim, uma audácia do Fábio Carille, né? Ele não muda a maneira dele de jogar.
Pode acontecer? Pode acontecer, mas ele não vai mudar, o script o time principal é esse. Se mudar alguma coisa, vai ser para o segundo tempo e eu espero que não aconteça nenhuma tragédia no primeiro tempo. Até porque o Guarani não vai ter na sua meta ali do gol o Vladimir, que muito santista gostaria que ele tivesse lá, mas ele não vai estar ali como goleiro do Guarani. Para o Vladimir poder entrar como goleiro, o Guarani teria que pagar R$500 mil ao Santos. E assim como o Santos, o Guarani também não tem dinheiro. Pode até ser que ouse pagar, mas não acredito nisso. O goleiro, nesse caso, será o Douglas Borges. Você lembra do goleiro do primeiro turno, que estava bem inseguro, que o Santos poderia ter feito 6, 7 gols nele, que ele estava bem inseguro no gol do Bugre? É ele que vai ser o goleiro nesta ocasião. Vamos esperar que ele continue inseguro, né? E que a gente consiga, né? Os nossos atacantes tenham colocado o pezinho na forma para poder fazer o gol nesse rapaz. O Alan Al terá o retorno do Matheus Salustiano e também do Luan Dias, né? Jogadores que não jogaram a última partida contra a Chapecoense, e a Chapecoense ganhou de 4-0 jogando fora de casa. Então você pensa, né? Que dureza que vai ser esse jogo. O provável time do Bugre pode ser Douglas Borges, Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas, o artilheiro do Guarani, meus amigos. Caio Dantas. Olha, uma outra situação desse jogo é que teremos aí 2 atletas que são destaques nas suas equipes. Um é o Guilherme, pela equipe do Santos, que apesar dele ter errado aquele pênalti contra o Avaí no último sábado, ele continua sendo o que a gente tem de melhor em campo. Não deveria, porque ele é um jogador médio. Mas no meio de um monte de bagre que a gente tem ali muitas vezes, eu não gosto de falar isso, mas às vezes é o que acontece quando a gente vê um jogo ruim como aconteceu esse contra o Avaí, ele é o que tem de melhor. Ele é o cara, ele é o que tem feito aí os gols, ele tem participado bastante, ele corre muito. Ele é o cara do Santos nesse momento. E o Guarani tem nada mais, nada menos do que o artilheiro do torneio, meus amigos. O centroavantão lá, o Caio Dantas, ele tem 9 gols. 9. Fez 2 contra a Chapecoense na última rodada. Cara com porte físico grandão, né? Aqueles atacante parrudão, tem feito os seus golzinhos e apesar de o Guarani estar na última posição, com 17 pontos, ele é o destaque do time. Ele é o destaque do time. Vamos torcer para que ele não consiga fazer nada demais contra o Santos Futebol Clube, que o Gil consiga, né? O Gil ou de repente lá o Jair consiga, sabe, segurá-lo ali para não deixar ele fazer gol, porque se o Santos sair atrás, o risco do Santos não conseguir virar o jogo é grande, até pela maneira como o Santos tem jogado nesse campeonato brasileiro aí da Série B. Olha, esse jogo de quarta-feira não será fácil para nenhuma das duas equipes, nem para o Santos e muito menos para o Guarani. As duas equipes elas brigam por situações distintas. O Santos está brigando para permanecer entre os 4 primeiros colocados. O Guarani querendo não ser rebaixado para a Série C. Contratou um técnico que com 2 partidas, né, 2 rodadas, melhorou o ambiente do time. Conseguiu fazer o time ganhar 2 vezes seguidas, inclusive fora de casa, coisa que não aconteceu neste Campeonato Brasileiro da Série B. E olha que o Guarani já teve uns 3 técnicos lá, esse deve ser o 4º, se eu não me engano. E agora que a rapaziada resolveu jogar bola. Tem o artilheiro do campeonato, que é o Caio Dantas, com 9 gols. Se o Carille não entrar com mentalidade de vencedor, se os jogadores não entrarem querendo vencer o jogo,
né, entrar ali ligado, olha, corre o risco de perder essa partida jogando fora de casa. E aí a coisa pode se complicar. E complicar muito. Porque o Santos precisa, né, tem aí a sua torcida confiando, querendo confiar no time, mas às vezes fica difícil. Porque faz uma apresentação igual fez aquela contra o Avaí no último sábado, aonde o time não jogou praticamente nada. O Carille sem esquema tático nenhum, encheu a frente de atacante e ninguém sabia o que tinha que fazer. Não conseguiu, né? Não é assim que se joga futebol. Futebol ele tem que ter um mínimo de organização, tem que saber o que tá fazendo. E não é o caso do Santos, não foi o caso do Santos contra o Avaí. E agora nós vamos pegar um técnico que tá, digamos assim, embalado, a equipe do Guarani que está confiante, voltou a ter confiança e vai jogar de igual para igual com o Santos lá com a sua torcida. E inclusive acredito eu que a sua torcida irá comparecer. O que pode dificultar ainda mais a vida do Santos, jogando fora de casa, jogando no Brinco de Ouro, que sempre é muito difícil jogar lá, desde os primórdios, desde lá de trás, desde quando existe o Brinco de Ouro, foi fundado lá em 1953, nunca foi fácil jogar lá. O Guarani estando bem ou estando mal, nunca foi fácil jogar lá. O Santos sempre teve os seus percalços lá, tanto que, questão de vitórias, o Santos tem 26 vitórias e o Guarani tem 27 jogando dentro da sua casa. Então, não vai ser mamãozinho com açúcar, não. Essa rapaziada vai ter que correr muito. Vai ter que correr muito e o Carille vai ter que ter uma estratégia muito bem definida para enfrentar um adversário que está embalado, querendo sair ali da zona de rebaixamento e que vai fazer de tudo para vencer o seu jogo diante da sua torcida. A nós, torcedores, só nos resta acreditar que o time fará um grande jogo e que, ao contrário do que eles fizeram no jogo contra o Avaí, que nesta quarta-feira a coisa será bem diferente, independente de quem entre em campo ou não. Meu nome é Alexandre, eu sou Velho Santista, eu quero que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. Valeu!